Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar um boletim importante, interessante, principalmente focado para você, produtor, que quer reduzir aquele risco, principalmente de clima, sobre a sua lavoura. A gente viu aí muitos eventos trazendo muita preocupação para o produtor e tirando a produtividade do produtor. Trago aqui como exemplo o Rio Grande do Sul, que nas últimas 2, 3 safras teve problema com laninha por conta de clima adverso. O que você pode esperar diante de uma condição climática adversa? Que a planta, obviamente, reaja de forma negativa. Mas uma nova tecnologia está sendo colocada aí à disposição do produtor. A gente vai descobrir mais, entender melhor sobre essa nova tecnologia e quem nos ajuda é o Alexandre Garcia, diretor-geral da Unidade de Negócios de Sementes da Bioceres Crop. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais dessa novidade, principalmente porque envolve uma melhoria no desenvolvimento da semente diante de um estresse ambiental. Explica melhor para a gente como é que funciona isso e principalmente por que seria uma solução, uma tranquilidade a mais para o produtor a utilização desse tipo de tecnologia que vocês estão chamando aí de HB4. É isso, Alexandre? Seja bem-vindo. Explica melhor para a gente. Olá, Alex. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com toda a sua audiência, um prazer. E é isso mesmo. Então, nós estamos falando da tecnologia HB4. Hoje, a única tecnologia transgênica no mercado de tolerância a estresse hídrico, disponível para a soja e para o trigo. É uma tecnologia que veio do girassol, então o gene HB4, inclusive leva esse nome por causa do girassol. E aí é o gene que faz o girassol naturalmente ser mais tolerante aos estresses. Ele foi isolado e foi introduzido por transgenia, modificação genética, na soja e no trigo. E aí hoje vai estar disponível, ou já está disponível na Argentina para os produtores e em breve no Brasil e em outros países, como a única tecnologia de tolerância ao estresse nesses cultivos. É uma tecnologia que foi desenvolvida numa parceria público-privada, iniciou na Argentina, mas hoje já está presente no mundo inteiro. E o que ela faz é realmente, não é uma solução, mas sim uma grande ferramenta, porque hoje a gente sabe que não existe uma solução única para lidar com um problema agrícola, mas é uma ferramenta para trazer um pouco mais de tranquilidade aos agricultores. O que a tecnologia faz ela faz a planta entender que ela pode continuar produzindo em situações adversas. Então, uma planta normal, ao momento em que chega um estresse hídrico, uma falta de água, normalmente ela quer sobreviver e ela para todos os seus processos biológicos. As plantas com o gene HB4, ao contrário, elas continuam produzindo. Então, elas criam dois mecanismos. Um, para ela poder continuar produzindo, ou seja, ignorar os sinais de parada. E outro, ela cria uma série de protetores para a planta para que ela possa continuar com esses processos biológicos protegidos. E com isso, as perdas de produtividade que normalmente se observam em situações de estresse são significativamente reduzidas. Alexandre, é uma tecnologia que está chegando agora no Brasil, mas ela já é usada em outros lugares, né? Como é que é a adesão, né? Enfim, como é que os produtores estão utilizando essa tecnologia e com que resultados vocês têm observado aí, Alexandre? Correto, é uma tecnologia que ela já vem sendo pesquisada e desenvolvida há mais de 15 anos. Vocês sabem que todo o processo de transgenia e aprovação de um produto comercial é um processo extremamente rigoroso e demorado. Então, os trabalhos de pesquisa, melhoramento genético e aprovação regulatória iniciaram há 13 anos. E aí, em 2019, a empresa conseguiu as primeiras aprovações regulatórias para plantio na Argentina. Então, desde 2019, tanto a soja quanto o trigo já vêm sendo produzidos por agricultores na Argentina, porém ainda dentro de um sistema de identidade preservada, em que a empresa ela garante uma série de regras para que isso não caia na cadeia geral de exportação, visto que ainda faltam aprovações regulatórias em alguns países. Então, esse sistema de identidade preservada, ele tem aí hoje cerca de 50 mil hectares de trigo na Argentina e 20 mil hectares de soja.
E ele começou a ser implementado na soja aqui no Brasil. Ano passado foram plantados 1.000 hectares com a soja HB4 no Brasil, e essa safra a ideia é expandir um pouco mais. E o trigo no Brasil ainda falta alguns anos de desenvolvimento, ou seja, criar as variedades com o gene adaptadas à condição brasileira. E aí no futuro a gente espera que essa tecnologia seja plantada em outros países, obviamente, além de Argentina, Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Austrália. Muito bem. Então, vamos considerar então as condições, né, para o Brasil. Como é que a gente decide em que local plantar do Brasil, imaginando já uma liberação comercial aí do plantio da soja ou do trigo HB4? Como é que a gente decide quem pode ou quem não pode, quem deve ou quem não deve usar, Alexandre? Bom, e até respondendo um pouquinho da sua pergunta anterior, o que a gente faz quando a gente trabalha com tolerância a estresse é que não é uma resposta única. Ou seja, se você tem uma planta que ela é tolerante a uma lagarta ou resistente à lagarta, a lagarta come, morre ou não. A tolerância a estresse ela é um pouco dependente da condição de estresse e toda a condição de plantio. Então, normalmente a gente avalia uma média histórica do que passou em todos os ensaios. E hoje a gente já tem dezenas ou centenas de ensaios em diferentes condições. E o que a gente vê é uma média, ou seja, uma tendência em que no trigo você consegue melhoras de produtividade de até 20% em situações de estresse, em que limitam a produtividade, e em soja na faixa de 12% a 15%, dependendo da condição também. Como que isso funciona? Isso é o que, Alexandre? Incremento de produtividade? Isso, então, como é que funciona? Em situações em que você tem uma limitação ambiental e que a produtividade média ficaria em torno de 2.000 a 3.000 quilos por hectare, se você compara com e sem o gene, você vê esse incremento. Agora, em situações de altíssima produtividade, o gene ele é neutro, ele nem contribui positivamente e nem negativamente, o que vale ao potencial produtivo das variedades. Isso influencia no posicionamento, porque como a gente posiciona? Em locais em que sabidamente você tem fatores restritivos constantes, já é uma região agrícola, mas você tem fatores restritivos, o HB4 vai ser uma das ferramentas que vai ajudar a aumentar o potencial produtivo naquela região. Em regiões em que você tem altíssimos índices produtivos, ou regiões que o potencial produtivo chega próximo até do máximo, você tem um seguro, porque nunca se sabe se vai ocorrer algum estresse ali ou não. Então, para essas regiões, o HB4 está ali protegendo a planta. E aí ele diminui a perda que você teria, ou o agricultor teria, em uma situação de estresse. Muito bem. Então, são ferramentas de seguro mesmo aí para a lavoura, no final das contas, né? Pode ou não ter um evento climático que pode ou não trazer consequências para a produção e para a produtividade, mas o fato do gene estar ali presente, ele vai garantir que a planta possa expressar ali aquele potencial que estava já guardado ali na semente, certo? Correto. É isso mesmo. E aí, de novo, em ambientes de baixa produtividade, quanto mais restritivo é o ambiente, maior vai ser o efeito visível do gene. Lembrando que não é resistência, é tolerância, ou seja, se o estresse é além do que qualquer planta poderia suportar, ou seja, se ficou a safra inteira sem ter uma gota de chuva, não existe tecnologia no mundo ou ferramentas que farão a planta produzir. Mas quanto mais severo o estresse, maior você vê a resposta do HB4, e ele não mantém os níveis produtivos de uma situação normal, ele diminui perdas. Então, vamos pôr em exemplos práticos. Em trigo, se você tem um ambiente de produção de 6.000 quilos e plantado naquele ambiente, ele dá a condição de 6.000 quilos, o HB4 vai estar neutro. Agora, se naquele ambiente, num ano particular, que teve um estresse severo, a produtividade foi para 2.000 quilos, o HB4 provavelmente vai produzir 2.400, 2.500 quilos. Então você tem um plus, uma diminuição da perda de produtividade. Muito bom. É interessante entender como é que funciona, porque obviamente também depende do tamanho do estresse que a planta está sofrendo, né, Alexandre? Perfeito. Isso, muitos produtores perguntam quantos dias aguenta sem chuva. E como eu falei no começo, a gente trabalha
com tendências ou com o que a gente vem observando no geral. Agora, se dois campos lado a lado, um produtor cuidou melhor do seu solo, ou tem uma cobertura de solo, ou uma melhor fertilização, provavelmente o HB4 vai ter um desempenho melhor do que um agricultor do lado que não cuidou do seu solo, mesmo tendo o mesmo regime de chuvas. Então, você tem sim particularidades, e por isso que a gente diz que é uma ferramenta que está contribuindo para o sucesso da lavoura, mas não é a solução única, já que nós conhecemos N outras práticas de agricultura sustentável e para melhorar as condições e a produtividade do agricultor. Muito bem. Então a gente já falou de tolerância à seca, a gente já falou do aumento de produtividade. Agora tem um outro fator importante de ser considerado, que é a sustentabilidade ambiental, Alexandre. De que forma a tecnologia HB4 ela contribui para essa sustentabilidade ambiental? Bom, hoje existem centenas de práticas de agricultura sustentável. Eu acredito que a Bioceres ela traz uma solução completa, não só pela biotecnologia, mas também pela sua linha de produtos biológicos. Então, dentro desse sistema de identidade preservada, que é o sistema que hoje a empresa utiliza para comercializar a sua soja e o trigo, ela prega boas práticas e uso combinado de HB4, que é a tecnologia transgênica, germoplasma de qualidade e produtos biológicos. Esse pacote, trait, genética e biológicos, ele vem com a vantagem de uma melhor eficiência de uso de água e uso do solo pelo HB4, alto potencial produtivo do germoplasma e um baixo impacto ambiental ou melhores índices ecotoxicológicos por você conseguir trocar algum dos produtos químicos por produtos biológicos que têm um menor impacto ambiental. Então, hoje, falando comercialmente, esse modelo de identidade preservada que está em prática hoje, ele vai continuar existindo e ele vai ser focado em produzir com determinados critérios que são importantes para a indústria e para aquelas empresas que têm a parte ambiental dentro das suas metas, e aí a gente vai conseguir fazer uma produção diferenciada, mas no futuro, quando tiver as aprovações regulatórias gerais, aí cada empresa vai poder comercializar o HB4, cada empresa de sementes, dentro do seu próprio modelo, seja ele o modelo tradicional que a gente conhece hoje ou seus modelos sustentáveis que devem surgir outros no futuro. Muito bem. Você falou que hoje essa tecnologia está disponível para soja e trigo. Alguma característica especial aí para as culturas? Essas são as duas culturas e as mais avançadas. Vale lembrar que, além da tolerância ao estresse, em soja, a gente promove a tolerância também ao glufosinato de amônio e ao glifosato, que são aí ferramentas essenciais hoje para a lavoura do agricultor. Então, você tem em soja tanto a tolerância ao estresse vinda do HB4, quanto a tolerância aos dois herbicidas vinda por outros genes. O que E em trigo, facilita, realmente, o que facilita o manejo aí do controle de daninhas, né, no caso. de daninhas, que é um grande problema e que hoje a maioria dos biológicos ainda não conseguiu resolver. E em trigo, realmente, é a tolerância ao estresse e uma garantia no fornecimento da produção de demanda de trigo. A gente não preconiza usos de herbicidas em trigo. Muito bem. Bom, daí a gente tem também o potencial para expansão agrícola. Isso significa o que na prática, Alexandre? Que vamos poder plantar soja em qualquer lugar? Vamos poder plantar trigo em qualquer lugar? Qual que é a limitação, né, no final das contas? Perfeito. Essa é uma grande pergunta. Vamos poder plantar soja no Saara? E, e não. Então, as nossas áreas alvo, os mercados que nós pretendemos cobrir, são realmente mercados que hoje já são agricultáveis, ou seja, áreas agrícolas, e a gente conseguir dar uma segurança para essas áreas. Essa segurança se traduz em algumas coisas pontuais. Então, em algumas áreas em que talvez um determinado cultivo não atinja produtividades suficientes para se justificar economicamente, o HB4 pode contribuir, né, como uma ferramenta para aumentar os níveis de rendimento ali. E em áreas agricultáveis e que cada vez mais estão sujeitas a estresses ambientais, a gente está vendo isso com uma enorme frequência agora, o HB4 ele entra como uma segurança para garantir os níveis adequados de produção.
Então, a gente não fala em chegar em áreas em que hoje não são agricultáveis, mas sim melhorar as condições e a segurança para as áreas disponíveis hoje. Eu imagino para o produtor do Rio Grande do Sul que está ouvindo a gente agora que nos últimos 3 anos teve problemas sérios aí, problemas climáticos significativos e com um comprometimento significativo da produção por conta de períodos de estiagem trazidas pelo Laninha, né? Então ele já pode se programar para um momento de Laninha utilizar a tecnologia HB4. Perfeito. No caso do trigo, no futuro pode, e aí são dois mercados bem distintos, Alex. Se você pensar no Rio Grande do Sul, ele se encaixa mais naquele mercado de alta produtividade, em que você tem uma segurança quando ocorrem anos de laninha ou outros eventos. Se você pensar, por exemplo, num tópico bem quente do momento, que é a expansão do trigo no cerrado, para garantir que o Brasil seja autossustentável na sua produção, a gente fala de uma condição ambiental muito diferente, porque quando o trigo é plantado no sequeiro, ele tem os primeiros meses de chuva, e aí depois de um mês, dois do plantio, não chove mais nada. E aí, nesses casos, a tecnologia vai fazer ele caminhar um pouquinho mais na produtividade, para talvez trazer melhores índices de produção para o agricultor. Então, no trigo no Brasil, você tem os dois casos, principalmente pela época em que o trigo é plantado, e na soja, basicamente, ele vai funcionar como o seguro dele, e a gente tem as áreas aí em que tem a probabilidade maior de ocorrer eventos, que serão nossas áreas alvos no início. Muito bom. Diante dessa novidade, o que o produtor pode fazer para obter essas sementes? Quem vai poder usar nessa próxima safra? Enfim, para obter mais informações, onde ele consegue essas informações, Alexandre? Perfeito. Esse ano, no Brasil, a gente só tem disponível para ofertar no mercado soja, com a tecnologia HB4. Lembrando que só será feito o plantio com agricultores dentro do programa de identidade preservada, para ainda preservar a rastreabilidade da tecnologia. Nós temos duas cultivares, elas são fruto de uma parceria de pesquisa com a empresa TMG, Tropical Melhoramento Genético, uma das empresas líderes de melhoramento de soja no Brasil. E aí são duas cultivares do grupo de maturação 7.3 e 7.4, adaptadas para o sul do Mato Grosso e para Goiás. Então, nós estamos focando a região de Rondonópolis e a região de Rio Verde para fazer os primeiros plantios. Só que o estoque é limitado. A gente está começando a escalar a tecnologia, então tem um estoque bem limitado e nós estamos trabalhando com agricultores selecionados, que são agricultores que têm práticas de sustentabilidade já reconhecidas, respeitam propriedade intelectual e, acima de tudo, que são inovadores, que estão dispostos a provar a tecnologia junto com a gente aqui no Brasil, nesses primeiros passos comerciais que vão além da pesquisa. Mas se alguém quiser se juntar ao programa ou saber mais, pode entrar no nosso site. No Brasil, esse site se chama Geração HB4, tá? Então procura lá por Geração HB4, que é o nome do programa de identidade preservada. E aí nós temos um time comercial que está chegando ao campo e vai poder atender bem ao produtor. Boa. Alexandre, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelas explicações. Tecnologia, sem dúvida nenhuma, imprescindível aí para o produtor, seja como agregação de valor, agregação de produtividade, ou seja, como ferramenta de prevenção mesmo, porque a gente nunca sabe onde que o problema vai acontecer. Enfim, é uma tecnologia que promete aí revolucionar, né, o plantio de soja e também de trigo aqui no Brasil. A gente agradece por estar aqui com a gente contando essa história, disponibilizando um pouquinho mais do trabalho de vocês aí, para que o produtor venha a conhecer e saber o que tem pela frente aí de tecnologia inovadora. Obrigado e volte sempre, Alexandre. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Valeu. Tá aí Alexandre Garcia trazendo para a gente as novidades da tecnologia HB4, estresse ambiental sendo combatido aí através do uso de uma boa genética, de uso de uma tecnologia diferenciada aí no campo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.